A Terra. Capítulo I. Preliminares. O Planalto Central do Brasil desce, nos litorais do sul, em escarpas inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares, e desata-se em chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande a Minas. Mas ao derivar para as terras setentrionais diminui gradualmente de altitude, ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares, ou repetidos socalcos, que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o interior. De sorte que quem o contorna, seguindo para o norte, observa notáveis mudanças de relevos, a princípio traço contínuo e dominante das montanhas, precintando-o, com destaque saliente, sobre a linha projetante das praias, depois, no segmento de orla marítima entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, um aparelho litoral revolto, feito da envergadura desarticulada das serras, riçado de cumeadas e corroído de angras, e escancelando-se em baías, repartindo-se em ilhas, e desagregando-se em recifes desnudos, à maneira de escombros do conflito secular que ali se trava entre os mares e a terra, em seguida, transposto o 15 ao paralelo, a atenuação de todos os acidentes, serranias que se arredondam e suavizam. As linhas dos taludes, fracionadas em morros de encostas indistintas no horizonte que se amplia, até que, em plena faixa costeira da Bahia, o olhar, livre dos anteparos de serras que até lá o repulsam e abreviam, se dilata em cheio para o ocidente, mergulhando no âmago da terra amplíssima lentamente emergindo num ondear longínquo de chapadas. Este face geográfico resume a morfogenia do grande maciço continental. Demonstra a análise mais íntima feita por um corte meridiano qualquer, acompanhando a bacia do São Francisco. Vê-se, do fato, que três formações geognósticas díspares, de idades mal determinadas, aí se substituem, ou se entrelaçam, em estratificações discordantes, formando o predomínio exclusivo de umas, ou a combinação de todas, os traços variáveis da fisionomia da Terra. Surgem primeiro as possantes massas gneiss-graníticas, que a partir do extremo sul se encurvam em desmedido anfiteatro, alteando as paisagens admiráveis que tanto encantam e iludem as vistas inexpertas dos forasteiros. A princípio abeiradas do mar progridem em sucessivas cadeias, sem rebentos laterais, até as raias do litoral paulista, feito dilatado muro de arrimo sustentando as formações sedimentárias do interior. A terra sobranceia o oceano, dominante, do fastígio das escarpas, e quem a alcança, como quem vinga a rampa de um majestoso palco, justifica a todos os exageros descritivos, do gongorismo de Rocha Pita as extravagâncias geniais de Bucle, que fazem deste país região privilegiada, onde a natureza armou a sua mais portentosa oficina. É que, de feito, sob o tríplice aspecto astronômico, topográfico e geológico, a nenhuma se afigura tão afeiçoada à vida. Transmontadas as serras, sob a linha fulgurante do trópico, vêem-se, estirados para o ocidente norte, extensos chapadões, cuja urdidura de camadas horizontais de grés argiloso, intercaladas de imersões calcárias, ou diques de rochas eruptivas básicas, do mesmo passo lhes explica a exuberância sem par e as áreas complanadas e vastas. A terra atrai irresistivelmente o homem, arrebatando na própria correnteza dos rios que, do Iguaçu ao Tietê, traçando originalíssima rede hidrográfica, correm da costa para os sertões, como se nascessem nos mares e canalizassem as suas energias eternas para os recessos das matas opulentas. Rasgam facilmente aqueles estratos em traçados uniformes, sem talvegues deprimidos, e dão ao conjunto dos terrenos até além do Paraná a feição de largos planos ondulados, desmedidos. Entretanto, para leste a natureza é diversa. Estereografa-se, duramente, nas placas rígidas dos afloramentos gnáissicos, e o talude dos planaltos dobra-se no socalco da Mantiqueira, onde se encaixa o Paraíba, ou desfaz-se em rebentos, que, após apontoarem as alturas de píncaros centralizados pelo Itatiaia,
levam até ao âmago de Minas as paisagens alpestres do litoral. Mas ao penetrar-se este estado nota-se, malgrado o tumultuar das serranias, lenta descensão geral para o norte. Como nos altos chapadões de São Paulo e do Paraná, todas as caudais revelam este pendor insensível com derivarem em leitos contorcidos e vencendo, contrafeitas, o antagonismo permanente das montanhas, o Rio Grande rompe, rasgando-a com a força viva da corrente, a Serra da Canastra, e, norteados pela Meridiana, abrem-se adiante os fundos vales de erosão do Rio das Velhas e do São Francisco. Ao mesmo tempo, transpostas as sublevações que vão de Barbacena a Ouro Preto, as formações primitivas desaparecem, mesmo nas maiores eminências, e jazem sotopostas a complexas séries de xistos metamórficos, infiltrados de veeiros fartos, nas paragens lendárias do ouro. A mudança estrutural origina quadros naturais mais imponentes que os da borda marítima. A região continua alpestre. O caráter das rochas, exposto nas abas dos cerros de quartzito, ou nas grimpas em que se empilham as placas do itacolomito avassalando as alturas, aviva todos os acidentes, desde os maciços que vão de Ouro Branco a Sabará, a zona diamantina expandindo-se para nordeste nas chapadas que se desenrolam nivelando-se às cimas da Serra do Espinhaço, e esta, apesar da sugestiva denominação de Chevege, mal sobressai, entre aquelas lombadas definidoras de uma situação dominante. Dali descem, acachoantes, para o levante, tombando em catadupas ou saltando travessões sucessivos. Todos os rios que do Jequitinhonha ao Doce procuram os terraços inferiores do Planalto arrimados à Serra dos Aimorés, e volvem águas remansadas para o Poentes que se destinam à bacia de captação do São Francisco, em cujo vale, depois de percorridas ao sul as interessantes formações calcárias do Rio das Velhas, salpintadas de lagos, solapadas de sumidouros e ribeirões subterrâneos, onde se abrem as cavernas do homem pré-histórico de Lundo, se acentuam outras transições na contextura superficial do solo. De fato, as camadas anteriores, que vimos superpostas às rochas graníticas, decaem, por sua vez, sotopondo-se a outras, mais modernas, de espessos estratos de grés. Novo horizonte geológico reponta com um traço original e interessante. Mal estudado embora, caracteriza o notável significação orográfica porque as cordilheiras dominantes do sul ali se extinguem soterradas, numa inumação estupenda, pelos possantes estratos mais recentes, que as circundam. A terra, porém, permanece elevada, alongando-se em planuras amplas, ou avultando em falsas montanhas, de denudação, descendo em aclives fortes, mas tendo os dorsos alargados em planos inscritos num horizonte de nível, apenas apontuado a leste pelos vértices dos albardões distantes, que perlongam a costa. Verifica-se, assim, a tendência para um aplanamento geral. Porque neste coincidir das terras altas do interior e a depressão das formações arqueanas, a região montanhosa de Minas se vai prendendo, sem ressaltos, à extensa zona dos tabuleiros do norte. A Serra do Grão-Mogol, raiando as lindes da Bahia, é o primeiro espécime dessas esplêndidas chapadas imitando cordilheiras, que tanto perturbam aos geógrafos descuidados, e as demais que a convizinham, da do Cabral mais próxima, à da Mata da Corda. Alongando-se para Goiás, modelam-se de maneira idêntica. Os sulcos de erosão que as retalham são cortes geológicos expressivos. Ostentam em plano vertical, sucedendo-se a partir da base, as mesmas rochas que vimos se substituírem em alongado roteiro. Pela superfície, e embaixo os rebentos graníticos decaídos pelo fundo dos vales, em comoros esparsos, a meia encosta, inclinadas, as placas xistosas mais recentes, no alto, sobrepujando-as, ou circuitando-lhes os flancos em vales monoclínicos, os lençóis de grés, predominantes e oferecendo aos agentes meteóricos plasticidade admirável aos mais caprichosos modelos
Sem linhas de cumeadas, as maiores serranias nada mais são que planuras altas. Extensas rechãs terminando de chofre em encostas abruptas, na molduragem golpeante do regime torrencial sobre o terreno permeável e móvel. Caindo por ali há séculos as fortes enxurradas. Derivando a princípio em linhas divagantes de drenagem, foram pouco a pouco reprofundando-as, talhando-as em quebradas que se fizeram cânions, e se fizeram vales em declive, até orlarem de escarpamentos e despenhadeiros aqueles plainos soerguidos. Consoante a resistência dos materiais trabalhados variaram-nos aspectos, e aqui apontam, rijamente, sobre as áreas de nível, os últimos fragmentos das rochas enterradas, desvendando-se em fraguedos que mal relembram, na altura, o antiquíssimo Himalaia brasileiro desbarrancado, em desintegração contínua, por todo o curso das idades, adiante, mais caprichosos, se escalonam em alinhamentos incorretos de menires colossais, ou em círculos enormes, recordando na disposição dos grandes blocos superpostos, em rimas, muramentos desmantelados de ciclópicos coliseus. Em ruínas, ou então, pelos visos das escarpas, oblíquos e sobranceando as planuras que, interpostos, ladeiam, lembram a duelas desconformes, restos da monstruosa abóbada da antiga cordilheira, desabada. Mas desaparecem de todo em vários pontos. Estiram-se então planuras vastas, galgando-as pelos taludes, que as soerguem dando-lhes a aparência exata de tabuleiros suspensos, topam-se, a centenas de metros, extensas áreas ampliando-se, boleadas, pelos quadrantes, numa prolongação indefinida, de mares. É a paragem formosíssima dos Campos Gerais, expandida em chapadões ondulantes, há grandes tablados onde campeia a sociedade rude dos vaqueiros. Atravessemo-la. Adiante, a partir de Monte Alto, estas conformações naturais se bipartem, e no rumo firme do norte a série do Grés figura-se progredir até ao platô arenoso do Assuruá, associando-se ao calcário, que aviva as paisagens na orla do grande rio, prendendo-as às linhas dos cerros, talhados em diáclase, tão bem expressos no perfil fantástico do Bom Jesus da Lapa, enquanto para Nordeste, graças a degradações intensas, porque a Serra Geral segue por ali como anteparo aos alísios, condensando-os em diluvianos aguaceiros. Se desvendam, ressurgindo, as formações antigas. Desenterram-se as montanhas. Reponta a região diamantina, na Bahia, revivendo inteiramente a de Minas, como um desdobramento ou antes um prolongamento, porque é a mesma formação mineira rasgando, afinal, os lençóis de Grés, e alteando-se com os mesmos contornos alpestres e perturbados, nos alcantis que irradiam da tromba ou avultam para o norte nos xistos uronianos das cadeias paralelas de Sincorá. Deste ponto em diante, porém, o eixo da Serra Geral se fragmenta, indefinido. Desfaz-se. A cordilheira eriça-se de contrafortes e talhados de onde saltam, acachoando, em despenhos, para o levante, as nascentes do Paraguaçu, e um dédalo de serranias tortuosas, pouco elevadas mas inúmeras, cruza-se embaralhadamente sobre o largo dos Gerais, cobrindo-os. Transmuda-se o caráter topográfico, retratando o desapoderado embater dos elementos que ali reagem há milênios entre montanhas derruídas, e a queda, até então gradativa, dos planaltos começa a derivar em desnivelamentos consideráveis. Revela-os o São Francisco, no vivo infletir com que torce para o levante, indicando no mesmo passo a transformação geral da região. Esta é mais deprimida e mais revolta. Cai para os terraços inferiores, entre um tumultuar de morros incoerentemente esparsos. O último rebento da serra principal, a da Itiúba, reúne-lhe alguns galhos indecisos, fundindo as expansões setentrionais das da Furna, Cocais e Sincorá. Alteia-se um momento, mas descai logo para todos os rumos, para o norte, originando a corredeira de 400 quilômetros a jusante do Sobradinho, para o sul, em segmentos dispersos que vão até além do Monte Santo, e para leste,
passando sob as chapadas de Jeremoabo, até se desvendar no salto prodigioso de Paulo Afonso. E o observador que seguindo este itinerário deixa as paragens em que se revezam, em contraste belíssimo, a amplitude dos gerais e o fastígio das montanhas, ao atingir aquele ponto estaca. Surpreendido. A entrada do sertão está sobre um socalco do maciço continental, ao norte. Demarca-o de uma banda, abrangendo 2 quadrantes, em semicírculo, o Rio de São Francisco, e de outra, encurvando também para sudeste, numa normal à direção primitiva, o curso flexuoso do Itapicuruaçu. Segundo a mediana, correndo quase paralelo entre aqueles, com o mesmo descambar expressivo para a costa, vê-se o traço de um outro rio, o Vazabarris, o Irapiranga dos Tapuias, cujo trecho de Jeremoabo para as cabeceiras é uma fantasia de cartógrafo. De fato, no estupendo degrau, por onde descem para o mar ou para jusante de Paulo Afonso as rampas esbarrancadas do Planalto, não há situações de equilíbrio para uma rede hidrográfica normal. Ali reina a drenagem caótica das torrentes, imprimindo naquele recanto da Bahia faces excepcional e selvagem. Terra ignota. Abordando, compreende-se que até hoje escasseiam sobre tão grande trato de território, que quase abarcaria a Holanda, 9 graus. 11 e 10 graus 20 de lata e 4 graus a 3 graus de long. ORJ, notícias exatas ou pormenorizadas. As nossas melhores cartas, enfeixando informes escassos, lá tem um claro expressivo, um hiato, terra ignota, em que se aventura o rabisco de um rio problemático ou idealização de uma corda de serras. É que transpondo Itapicuru, pelo lado do sul, as mais avançadas turmas de povoadores estacaram em vilarejos minúsculos. Massacará, cumbeu o bom conselho, há entre os quais o decaído Monte Santo tem visos de cidade transmontada a Itiúba, a sudoeste, disseminaram-se pelos povoados que a beiram acompanhando insignificantes cursos de água, ou pelas raras fazendas de gado, extremados todos por uma tapera obscura, a Uauá, ao norte. A leste pararam as margens do São Francisco, entre Capim Grosso e Santo Antônio da Glória. Apenas naquele último rumo se avantajou uma vila secular. Jeremoabo, balizando o máximo esforço de penetração em tais lugares evitados sempre pelas vagas humanas, que vinham do litoral baiano procurando o interior. Um ou outro cortou, rápida, fugindo, sem deixar traços. Nenhuma lá se fixou. Não se podia fixar o estranho território. A menos de 40 léguas da antiga metrópole, predestinava-se a atravessar absolutamente esquecidos 400 anos da nossa história. Porque enquanto as bandeiras do sul lhe paravam à beira envesgando, depois, pelos flancos da Itiúba, se lançavam para Pernambuco e Piauí até ao Maranhão, as do Levante, repelidas pela barreira intransponível de Paulo Afonso, iam procurar no Paraguaçu e rios que lhe demoram ao sul, linhas de acesso mais praticáveis. Deixavam-no de permeio, inabordável, ignoto. É que mesmo trilhando o último daqueles rumos, adstritas a itinerário menos longo, as salteava impressionadoramente o aspecto estranho da terra, repontando em transições imprevistas, deixando a orla marítima e seguindo em cheio para o ocidente. Tinham, transcorridas poucas léguas, amolentada ou desinfluída a atração das entradas aventurosas, e extinta miragem do litoral opulento. Logo a partir de Camaçari as formações antigas cobrem-se de escassas manchas terciárias, alternando com exíguas bacias cretáceas, revestidas do terreno arenoso de alagoinhas que mal esgarçam, a leste, as emersões calcárias de Inhambupe. A vegetação em roda transmuda-se, copiando estas alternativas com a precisão de um decalque. Rarefazem-se as matas, ou empobrecem. Extinguem-se, por fim, depois de lançarem rebentos esparsos pelo topo das serranias, e estas mesmo, aqui e ali, cada vez mais raras,
ilham-se ou avançam em promontório nas planuras desnudas dos campos, onde uma flora característica há arbustos flexuosos. Entre sachados de bromélias rubras, a prepondera exclusiva em largas áreas, mal dominada pela vegetação vigorosa e radiante da Pojuca, sobre o massapéferas das camadas cretáceas decompostas. Deste lugar em diante, reaparecem os terrenos terciários esterilizadores, sobre os mais antigos que, entretanto, depois, dominam em toda a zona centralizada em Serrinha. Os morros do Lopes e do Lagedo aprumam-se, à maneira de disformes pirâmides de blocos arredondados e lisos, e os que se sucedem, beirando de um e outro lado as abas das serras da Saúde e da Itiúba, até Vila Nova da Rainha e Juazeiro, copiam-lhes os mesmos contornos das encostas instaladas, exumando a ossatura partida das montanhas. O observador tem a impressão de seguir torneando a truncadura malgradada da borda de um planalto. Calca, de fato, estrada 3 vezes secular, histórica vereda por onde avançavam os rudes sertanistas nas suas excursões para o interior. Não a alteraram nunca. Não a variou, mais tarde, a civilização, justapondo aos rastros do bandeirante os trilhos de uma via férrea. Porque o caminho em cuja longura de 100 léguas, da Bahia ao Juazeiro, se entroncam numerosíssimos desvios para o poente e para o sul, jamais comportou, a partir de seu trecho médio, variante apreciável para leste e para o norte. Calcando, em demanda do Piauí, Pernambuco, Maranhão e Pará, os povoadores, consoante vários destinos, dividiam-se em Serrinha e progredindo para Juazeiro, ou volvendo à direita, pela Estrada Real do Bom Conselho que desde o século XVII os levava. Santo Antônio da Glória e Pernambuco, uns e outros contorneavam sempre, evitando-a sempre, a paragem sinistra e desolada, subtraindo-se a uma travessia torturante. De sorte que aquelas duas linhas de penetração, que vão interferir o São Francisco em pontos afastados, Juazeiro e Santo Antônio da Glória, formavam, desde aqueles tempos, as lindes de um deserto em caminho para Monte Santo. No entanto, quem se abalança a atravessá-lo, partindo de Queimadas para Nordeste, não se surpreende a princípio. Recurvo. Em meandros, o Itapicuru alenta a vegetação vivaz e as barrancas pedregosas do Jacurici debruam-se de pequenas matas. O terreno, arento e chão, permite travessia desafogada e rápida. Aos lados do caminho ondulam tabuleiros rasos. A pedra, aflorando em lajedos horizontais, mal movimenta o solo, esgarçando a tênue capa das areias que o revestem. Vêem-se, porém, depois, lugares que se vão tornando crescentemente áridos. Varada estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele último rio, está-se em pleno agreste, no dizer expressivo dos matutos, arbúsculos quase sem pega sobre a terra escassa, enredados de esgalhos de onde rompem, solitários, cereus rígidos e salientes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de desertos. E o faces daquele sertão inóspito vai se esboçando, lenta e impressionadoramente. Galga-se uma ondulação qualquer, e ele se desvenda ou se deixa adivinhar, ao longe, no quadro tristonho de um horizonte monótono em que se esbate, uniforme, sem um traço diversamente colorido, o pardo requeimado das caatingas. Intercorrem ainda paragens menos estéreis, e nos trechos em que se operou a decomposição in situ do granito, originando algumas manchas argilosas, as copas virentes dos ouricurizeiros circuitam, parênteses breves abertos na aridez geral, às bordas das ipueiras. Estas lagoas mortas, segundo a bela etimologia indígena, demarcam obrigatória escala ao caminhante, associando-se as cacimbas e caldeirões, em que se abre a pedra, são-lhe recurso único na viagem penosíssima. Verdadeiros oásis, tem, contudo,
Não raro, um aspecto lúgubre e localizadas em depressões, entre colinas nuas, envoltas pelos mandacarus despidos e tristes, como espectros de árvores, ou num colo de chapada, recortando-se com destaque no chão poento e pardo, graças à placa verde-negra das algas unicelulares que as revestem. Algumas denotam um esforço dos filhos do sertão. Encontram-se, orlando-as, erguidos como represas entre as encostas, toscos muramentos de pedra seca. Lembram monumentos de uma sociedade obscura. Patrimônio comum dos que por ali se agitam nas aperturas do clima feroz, vem, em geral, de remoto passado. Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada naquelas bandas. E persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro que siga, jamais deixa de levar uma pedra que calce as suas junturas vacilantes. Mais transpostos estes pontos à imperfeita cópia das barragens romanas remanescentes na Tunísia, entra-se outra vez nos areais exsicados. E avançando célere, sobretudo nos trechos em que se sucedem pequenas ondulações, todas da mesma forma e do mesmo modo dispostas, o viajante mais rápido tem a sensação da imobilidade. Patenteiam-se-lhe, uniformes, os mesmos quadros. Num horizonte invariável que se afasta à medida que ele avança. Raras vezes, como no povoado minúsculo de Cansanção, larga emersão de terreno fértil se recama de vegetação virente. Despontam vivendas pobres, algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu, em ruínas, outras, agravando todas no aspecto paupérrimo, o traço melancólico das paisagens. Nas cercanias de Quirinquinquá, porém, começa a movimentar-se o solo. O pequeno sítio ali ereto, alevanta-se já sobre alta expansão granítica, e atentando-se para o norte divisa-se região diversa, enriçada de vales e serranias, perdendo-se ao longe em grimpas fugitivas. A Serra de Monte Santo com um perfil de todo oposto aos redondos contornos que lhe desenhou o ilustre Martius, empina-se, a pique, na frente, em possante dique de quartzito branco, de azulados tons, em relevo sobre a massa gnáisica que constitui toda a base do solo dominante sobre a várzea que se estende para sudeste, com a linha de cumeadas quase retilínea. O seu enorme paredão, vincado pelas linhas dos estratos, expostas pela erosão eólia, afigura-se cortina de muralha monumental. Termina em crista altíssima, extremando-lhe o desenvolvimento. No rumo de 13 graus NE, a cavaleiro da vila que se lhe erige no sopé centraliza um horizonte vasto. Observa-se, então, que atenuados para o sul e leste, os acidentes predominantes da terra progridem, avassalando os quadrantes do norte. O sítio do Caldeirão, 3 léguas adiante, ergue-se à margem dessa sublevação metamórfica e alcançando-o, e transpondo-o. Entra-se, afinal, em cheio, no sertão adusto. Primeiras impressões. É uma paragem impressionadora. As condições estruturais da terra lá se vincularam à violência máxima dos agentes exteriores para o desenho de relevos estupendos. O regime torrencial dos climas excessivos, sobrevindo, de súbito, depois das insolações demoradas, e embatendo naqueles pendores, expôs a muito, arrebatando-lhes para longe todos os elementos degradados, as séries mais antigas daqueles últimos rebentos das montanhas, todas as variedades cristalinas, e os quartzitos ásperos, e as filades e calcários, revezando-se ou entrelaçando-se, repontando duramente a cada passo, mal cobertos por uma flora tolhiça, dispondo-se em cenários em que ressalta predominante o aspecto atormentado das paisagens. Porque o que estas denunciam, no enterroado do chão, no desmantelo dos cerros quase desnudos, no contorcido dos leitos secos dos ribeirões efêmeros, no constrito das gargantas e no quase convulsivo de uma flora descido embaralhada em esgalhos, é de algum modo o martírio da terra,
brutalmente golpeada pelos elementos variáveis, distribuídos por todas as modalidades climáticas. De um lado a extrema secura dos ares, no estio, facilitando pela irradiação noturna a perda instantânea do calor absorvido pelas rochas expostas às soalheiras, impõe-lhes a alternativa de alturas e quedas termométricas repentinas, e daí um jogar de dilatações e contrações que as disjunge, abrindo-as segundo os planos de menor resistência. De outro, as chuvas que fecham, de improviso, os ciclos adurentes das secas, precipitam estas reações demoradas. As forças que trabalham a terra atacam-na na contextura íntima e na superfície, sem intervalos na ação demolidora, substituindo-se, com intercadência invariável, nas duas estações únicas da região. Dissociam-na nos verões queimosos, degradam-na nos invernos torrenciais. Vão do desequilíbrio molecular, agindo surdamente à dinâmica portentosa das tormentas. Ligam-se e completam-se. Consoante o preponderar de uma e outra, ou o entrelaçamento de ambas, modificam-se os aspectos naturais. As mesmas assomadas, gnáissicas, caprichosamente cindidas em planos quase geométricos, à maneira de ciliares, que surgem em numerosos pontos, dando, às vezes, a ilusão de encontrar-se, de repente, naqueles ermos vazios, majestosas ruinarias de castelos, adiante se cercam de fraguedos, em desordem, mal seguros sobre as bases estreitas. Em ângulos de queda, incumbentes instáveis, feito lôgias oscilantes, ou grandes desmoronamentos de dólmenes, e mais longe, desaparecem sob acervos de blocos, com a imagem perfeita desses mares de pedra tão característicos dos lugares onde imperam os regimes excessivos. Pelas abas dos cerros, que tumultuam em roda, restos de velhíssimas chapadas corroídas, se derramam. Ora em alinhamentos relembrando velhos caminhos de geleiras. Ora esparsos a esmo, espessos lastros de seixos e lajes fraturadas, delatando idênticas violências. As arestas dos fragmentos, onde persistem ainda cimentados ao quarto os cristais de feldspato. São novos atestados desses efeitos físicos e mecânicos que, despedaçando as rochas, sem que se decomponham os seus elementos formadores, se avantajaram ao vagar dos agentes químicos em função dos fatos meteorológicos normais. Deste modo se tem a cada passo, em todos os pontos, um lineamento incisivo de rudeza extrema, atenuando-o em parte. Deparam-se várzeas deprimidas, sedes de antigos lagos, extintos agora em ipueiras apauladas, que demarcam os pousos dos vaqueiros. Recortam-nas, no entanto, abertos em caixão, os leitos mais das vezes secos de ribeirões que só se enchem nas breves estações das chuvas. Obstruídos, na maioria, de espessos lastros de blocos entre os quais, fora das enchentes súbitas, defluem tênues fios de água, são uma reprodução completa dos oueds que marginam o Saara. Despontam-lhes, em geral normais as barrancas. Estratos de um tal coxisto azul escuro em placas brunidas reverberando a luz em fulgurar metálico, e sobre elas, cobrindo extensas áreas, camadas menos resistentes de argila vermelha, cindidas de veios de quartzo, interceptando-lhes, discordantes, os planos estratigráficos. Estas últimas formações, silurianas talvez, cobrem de todo as demais à medida que se caminha para NE e apropriam se a contornos mais corretos. Esclarecem a gênese dos tabuleiros rasos, que se desatam, cobertos de uma vegetação resistente, de mangabeiras, até Jeremoabo. Para o norte, porém, inclinam-se mais fortemente as camadas. Sucedem-se comoros despidos, de pendores resvalantes, descaindo em quebradas onde enxurram torrentes periódicas, solapando e pelos seus topos divisam-se, alinhadas em fileiras, destacadas em lâminas, as mesmas infiltrações quartzosas, expostas pela decomposição dos xistos em que se embebem. A luz crua dos dias sertanejos aqueles cerros aspérrimos rebrilham,
estontear duramente, ofuscantes, num irradiar ardentíssimo. As erosões constantes quebram, porém, a continuidade destes estratos que ademais, noutros pontos, desaparecem sob as formações calcárias. Mas o conjunto pouco se transmuda. A feição ruiniforme destas casas se bem à dos outros acidentes. E nos trechos em que elas se estiram, planas, pelo solo, desabrigadas de todo ante a acidez corrosiva dos aguaceiros tempestuosos, crivam-se escarificadas, de cavidades circulares e acanaladuras fundas, diminutas mais inúmeras, tangenciando-se em quinas de rebordos cortantes, em pontas e duríssimos estrepes que impossibilitam as marchas. Deste modo, por qualquer vereda, sucedem-se acidentes pouco elevados mais abruptos, pelos quais tornejam os caminhos, quando não se justapõem por muitas léguas aos leitos vazios dos ribeirões e esgotados. E por mais inexperto que seja o observador ao deixar as perspectivas majestosas, que se desdobram ao sul, trocando-as pelos cenários emocionantes daquela natureza torturada, tenha impressão persistente de calcar o fundo recém-sublevado de um mar extinto, tendo ainda estereotipada naquelas camadas rígidas a agitação das ondas e das voragens. Um sonho de geólogo. É uma sugestão empolgante. Vai-se de boa sombra com um naturalista algo romântico. 4. Imaginando-se que por ali turbilhonaram, largo tempo, na idade terciária, as vagas e as correntes. Porque, a despeito da escassez de dados permitindo uma dessas profecias retrospectivas, no dizer elegante de Huxley, capaz de esboçar a situação daquela zona em idades remotas, todos os caracteres que sumariamos reforçam a concepção aventurosa. Alentam-na ainda, o estranho desnudamento da terra, os alinhamentos notáveis em que jazem os materiais fraturados, orlando, em verdadeiras curvas de nível, os flancos das serranias. As escarpas dos tabuleiros terminando em taludes a prumo, que recordam falésias, e, até certo ponto, os restos da fauna pliocena, que fazem dos caldeirões enormes ossuários de mastodontes, cheios de vértebras desconjuntadas e partidas, como se ali a vida fosse, de chofre, salteada e extinta pelas energias revoltas de um cataclismo. Há também a presunção derivada de situação anterior, exposta em dados positivos. As pesquisas de Frederick Arth, de fato, estabelecem, nas terras circunjacentes a Paulo Afonso, a existência de inegáveis bacias cretáceas, e sendo os fósseis que as definem idênticos aos encontrados no Peru e México, e contemporâneos dos que Agassiz descobriu no Panamá, todos estes elementos se acolchetam no deduzir-se que vasto oceano Cretáceo rolou as suas ondas sobre as terras fronteiras das duas Américas, ligando o Atlântico ao Pacífico. Cobria, assim, grande parte dos estados setentrionais brasileiros, indo bater contra os terraços superiores dos planaltos, onde extensos depósitos sedimentários denunciam idade mais antiga, o Paleozoico Médio. Então, destacadas das grandes ilhas emergentes, as grimpas mais altas das nossas cordilheiras mal apontavam ao norte, na solidão imensa das águas. Não existiam os Andes, e o Amazonas, largo canal entre as altiplanuras das Guianas e as do continente, separava as ilhadas. Para as bandas do sul o maciço de Goiás, ou o mais antigo do mundo, segundo a bela dedução de Gerber, o de Minas e parte do Planalto Paulista, onde fulgurava, em plena atividade, o vulcão de Caldas, constituíam um núcleo do continente futuro. Porque se operava lentamente uma sublevação geral, as massas graníticas alteavam-se ao norte arrastando o conjunto geral das terras numa rotação vagarosa em torno de um eixo, imaginado por eminência aliás entre os chapadões de Barbacena e a Bolívia. Simultaneamente, ao abrir-se a época terciária, se realiza o fato prodigioso do alevantamento dos Andes, novas terras afloram nas águas, tranca-se, num extremo, o canal amazônico,
transmudando-se no maior dos rios, ampliam-se os arquipélagos esparsos, e ganglionam-se em istmos, e fundem-se, arredondam-se, maiores. Os contornos das costas, integra-se, lentamente, a América. Então os terrenos da extrema setentrional da Bahia, que se resumiam nos cachopos de Quartzito de Monte Santo e Visos de Itiúba, esparsos pelas águas, avolumaram-se, num ascender contínuo. Mas nesse vagaroso altear-se, enquanto as regiões mais altas, recém-desvendadas, se salpintavam de lagos, toda a parte média daquela escarpa permanecia imersa. Uma corrente impetuosa, de que é forma decaída a atual da nossa costa, enlaçava-a e embatendo-a longamente, enquanto o resto do país, ao sul, se erigia, já constituído, e corroendo-a, e triturando-a, remoinhando para oeste, arrebatando todos os materiais desagregados, modelava aquele recanto da Bahia até que ele emergisse de todo, seguindo o movimento geral das terras, feito informe amontoado de montanhas derruídas. O regime desértico ali se firmou, então, em flagrante antagonismo com as disposições geográficas e sobre uma escarpa, onde nada recorda as depressões sem escoamento dos desertos clássicos. Acredita-se que a região incipiente ainda está preparando-se para a vida, o líquen ainda ataca a pedra, fecundando a terra. Lutando tenazmente com o flagelar do clima, uma flora de resistência rara por ali entretece a trama das raízes, obstando, em parte, que as torrentes arrebatem todos os princípios dissolvidos, acumulando-os pouco a pouco na conquista da paragem desolada cujos contornos suaviza, sem impedir, contudo, nos estios longos, as insolações inclementes e as águas selvagens, degradando o solo. Daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele ignoto trecho de sertão, há quase um deserto, a quer se aperte entre as dobras de serrinhas nuas ou se estire, monotonamente, em descampados grandes. Capítulo 2. Do alto de Monte Santo. Do alto da Serra de Monte Santo atentando-se para a região, estendida em torno num raio de 15 léguas. Nota-se, como no mapa em relevo, a sua conformação orográfica. E vê-se que as cordas de serras, ao invés de se alongarem para o nascente, medianas aos traçados do Vazabarris e Itapicuru, formando-lhes o Divortium Aquarum, progridem para o norte. Mostram-no as serras grande do Atanásio, correndo, e a princípio distintas, uma para Nu e outra para N e fundindo-se na do Acaru, onde abrolham os mananciais intermitentes do Bendengó e seus tributários efêmeros. Unificadas, aliam-se as de Caraíbas e do Lopes e nestas de novo se embebem, formando-se as massas do Cambaio, de onde irradiam as pequenas cadeias do Coxomongó e Calumbi, e para o noroeste os píncaros torreantes do Caipã. Obediente à mesma tendência, a do Aracati, lançando-se a borda dos tabuleiros de Jeremoabo, progride, descontínua, naquele rumo e, depois de entalhada pelo Vazabarris em Cocorobó, inflete para o poente, repartindo-se nas da Canabrava e Poço de Cima, que a prolongam. Todas traçam, afinal, elíptica curva fechada ao sul por um morro, o da Favela, em torno de larga planura. Diante onde se erigia o arraial de Canudos, e daí, para o norte. De novo se dispersam e decaem até acabarem em chapadas altas à borda do São Francisco. Deste modo, no ascender para o norte, procurando o chapadão que o Parnaíba escava, aquele talude dos planaltos parece dobrar-se num ressalto, perturbando toda a área de drenagem do São Francisco abaixo da confluência do Patamoté, num traçado de torrentes sem nome, inapreciáveis na mais favorável escala, e impondo ao Vazabarris um curso tortuoso do qual ele se liberta. Em Jeremoabo, ao infletir para a costa. Este é um rio sem afluentes. Falta-lhe conformidade com o declive da terra. Os seus pequenos tributários, o Bendengó e Caraíbas, volvendo águas transitórias, dentro dos leitos rudemente escavados, não traduzem as depressões do solo. Tenha
Existência fugitiva das estações chuvosas. São, antes, canais de esgotamento, abertos a esmo pelos enxurros ou correntes velozes. Que, adstritas aos relevos topográficos mais próximos, estão, não raro, em desarmonia com as disposições orográficas gerais. São rios que sobem, enchem-se de súbito, transbordam, reprofundam. Os leitos, anulando o obstáculo do declive geral do solo, rolam por alguns dias para o rio principal, e desaparecem, volvendo ao primitivo aspecto de valos em torcicolos, cheios de pedras, e secos. O próprio Vazabarris, rio sem nascentes em cujo leito viçam gramíneas e pastam os rebanhos, não teria o traçado atual se corrente perene lhe assegurasse um perfil de equilíbrio, através de esforço contínuo e longo. A sua função como agente geológico é revolucionária. As mais das vezes cortado, fracionando-se em gânglios estagnados, ou seco, à maneira de larga estrada poenta. E tortuosa, quando cresce, empanzinado, nas cheias, captando as águas selvagens que estrepitam nos pendores, volve por algumas semanas águas barrentas e revoltas, extinguindo-se logo em esgotamento completo, vazando, como indica o dizer português, substituindo-lhe com vantagem a antiga denominação indígena. É uma onda tombando das vertentes da Itiúba, multiplicando a energia da corrente no apertado dos desfiladeiros, e correndo veloz entre barrancos, ou entalada em serras, até Jeremoabo. Vimos como a natureza, em roda, lhe imita o regime brutal. Calcando em terreno agro, sem os cenários opulentos das serras e dos tabuleiros ou dos sem-fins das chapadas, há mais feito um misto em que tais disposições naturais se baralham, em confusão pasmosa, planícies que de perto revelam séries de comoros retalhados de algares, morros que o contraste das várzeas faz de grande altura e estão poucas dezenas de metros sobre o solo, e tabuleiros que em sendo percorridos mostram a acidentação caótica de boqueirões escancelados e brutos. Nada mais dos belos efeitos das denudações lentas, no remodelar os pendores, no despertar os horizontes e no desatar a amplíssimos ou gerais pelo teso das cordilheiras, dando aos quadros naturais a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu e a terra se fundem em difusão longínqua e surpreendedora de cores. Entretanto, inesperado quadro esperava o viandante que subia. Depois desta travessia em que supõe pisar escombros de terremotos, as ondulações mais próximas de Canudos. Do alto da favela. Galgava o topo da favela. Volvia em volta o olhar, para abranger de um lance o conjunto da terra. E nada mais divisava. Recordando-lhe os cenários contemplados. Tinha na frente a antítese do que vira. Ali estavam os mesmos acidentes e o mesmo chão, embaixo, fundamente revolto, sob o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas. Mas a reunião de tantos traços incorretos e duros, arregoados divagantes de algares, sulcos de despenhadeiros, socavas de bocainas, criava-lhe perspectiva inteiramente nova. E quase compreendia que os matutos crendeiros de imaginativa ingênua, acreditassem que ali era o céu. O arraial, adiante e embaixo, erigia-se no mesmo solo perturbado. Mas vistos daquele ponto, de permeio a distância suavizando-lhes as encostas e aplanando-os a todos os serrotes breves e inúmeros, projetando-se em plano inferior e estendendo-se, uniformes, pelos quadrantes, davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande. Em roda uma elipse majestosa de montanhas. A Canabrava, a nordeste, de perfil abaulado e simples, a do Poço de Cima, próxima, mais íngreme e alta, a de Cocorobó, no levante, ondulando enceladas, dispersa em esporões, as vertentes retilíneas do Calumbi ao sul, as grimpas do Cambaio, no correr para o poente e, para o norte, os contornos agitados do Caipã. Ligam-se e articulam-se no infletir gradual traçando, fechada, a curva desmedida. Vendo ao longe, quase de nível, trancando-lhe o horizonte. Aquelas grimpas altaneiras,
o observador tinha a impressão alentadora de se achar sobre platô elevadíssimo, para um incomparável repousando sobre as serras. Na planície rugada, embaixo, mal se lobrigavam os pequenos cursos d'água, divagando, serpeantes. Um único se distinguia, o Vazabarris. Atravessava-a, torcendo-se em meandros. Presa numa dessas voltas via-se uma depressão maior, circundada de colinas. E atulhando-a, enchendo-a toda de confusos tetos incontáveis, um acervo enorme de casebres. Capítulo 3. O clima. Dos breves apontamentos indicados, resulta que os caracteres geológicos e topográficos, a par dos demais agentes físicos, mutuam naqueles lugares as influências características de modo a não se poder afirmar qual o preponderante. Se, por um lado, as condições genéticas reagem fortemente sobre os últimos, estes, por sua vez, contribuíram para o agravamento daquelas, e todas persistem nas influências recíprocas deste perene conflito feito num círculo vicioso indefinido, ressalta a significação mesológica do local. Não há abrangê-lo em todas as modalidades. Escasseiam-nos as observações mais comuns, mercê da proverbial indiferença com que nos volvemos às coisas desta terra, com uma inércia comoda de mendigos fartos. Nenhum pioneiro da ciência suportou ainda as agruras daquele rincão sertanejo, em prazo suficiente para o definir. Martius por lá passou, com a mira essencial de observar o aerólito, que tombara à margem do Bendengó e era já, desde 1811, conhecido nas academias europeias, graças a F. de Morna e Wollaston. Rompendo, porém, a região selvagem, Desertus australis. Como a batizou, mal atentou para a terra recamada de uma flora extravagante, silva horrida, no seu latim alarmado. Os que o antecederam e sucederam, palmilharam, ferretuados da canícula, as mesmas trilhas rápidas, de quem foge. De sorte que, sempre evitado, aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será por muito tempo que se segue são vagas conjeturas. Atravessamo-lo no prelúdio de um estio ardente e, vendo-o apenas nessa quadra, vimo-lo sob o pior aspecto. O que escrevemos tem o traço defeituoso dessa impressão isolada, desfavorecida, ademais, por um meio contraposto à serenidade do pensamento, tolhido pelas emoções da guerra. Além disto, os dados de um termômetro único e de um aneroide suspeito, misérrimo arsenal científico com que ali lidamos. Nem mesmo vagos lineamentos darão de climas que divergem segundo as menores disposições topográficas, criando aspectos díspares entre lugares limítrofes. O de Monte Santo, por exemplo, que é, ao primeiro comparar, muito superior ao de Queimadas, diverge dos lugares que lhe demoram ao norte, sem a continuidade que era lícito prever de sua situação intermédia. A proximidade das massas montanhosas torna-o estável, lembrando um regime marítimo em pleno continente, e escala térmica oscilando em amplitudes insignificantes, firmamento onde a transparência dos ares é completa e a limpidez inalterável, e ventos reinantes, se no inverno e o NE no estio, a alternando-se com rigorismo raro. Mas está ensolado. Para qualquer das bandas, deixa o viajante num dia de viagem. Se vai para o norte, salteiam-no transições fortíssimas, na temperatura aumenta, carrega-se o azul dos céus. Embaciam-se os ares e as ventanias rolam desorientadamente de todos os quadrantes, ante a tiragem intensa dos terrenos desabrigados, que dali por diante se estiram. Ao mesmo tempo espelha-se o regime excessivo, o termômetro oscila em graus disparatados. Passando, já em outubro, dos dias com 35 graus à sombra para as madrugadas frias. No ascender do verão acentua-se o desequilíbrio. Crescem a um tempo as máximas e as mínimas, até que no fastígio das secas transcorram as horas num intermitir inaturável de dias queimosos e noites enregeladas. A terra desnuda tendo contrapostas, em permanente conflito,
As capacidades emissiva e absorvente dos materiais que a formam do mesmo passo armazena os ardores das soalheiras e dele se esgota, de improviso. Isola-se e enregela-se, em 24 horas. Fere ao sol. E ela absorve-lhe os raios, e multiplica-os e reflete-os, e refrata-os. Num reverberar ofuscante, pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado das encostas, incendeiam-se as acendalhas da sílica fraturada. Rebrilhantes, numa trama vibrátil de centelhas, a atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo de bocas de fornalha que se pressente visível, no expandir das colunas aquecidas, a efervescência dos ares, e o dia, incomparável no fulgor, fulmina. A natureza silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na quietude de um longo espasmo, a galhada sem folhas da flora sucumbida. Desce a noite, sem crepúsculo, de chofre, um salto da treva. Por cima de uma franja vermelha do poente, e todo este calor se perde no espaço numa irradiação intensíssima, caindo a temperatura de súbito, numa queda única, assombrosa. Ocorrem, todavia, variantes cruéis. Propelidas pelo nordeste. Espessas nuvens, tufando em cúmulos, pairam ao entardecer sobre as areias incendidas. Desaparece o sol e a coluna mercurial. Permanece imóvel, ou, de preferência, sobe. A noite sobrevém em fogo, a terra irradia como um sol escuro, porque se sente uma dolorosa impressão de faúlhas invisíveis, mas toda a ardência reflui sobre ela, recambiada pelas nuvens. O barômetro cai, como nas proximidades das tormentas, e mal se respira no bochorno inaturável em que toda a adustão golfada pela soalheira se concentra. Numa hora única da noite. Por um contraste explicável, este fato jamais sucede nos paroxismos estivais das secas, em que prevalece a intercadência de dias esbraseados e noites frigidíssimas, agravando todas as angústias dos martirizados sertanejos. Copiando o mesmo singular desequilíbrio das forças que trabalham a terra, os ventos ali chegam, em geral, turbilhonando. Revoltos, em rebojos largos. E, nos meses em que se acentua, o Nordeste grava em tudo sinais que lhe recordam o rumo. Estas agitações dos ares desaparecem, entretanto, por longos meses, reinando calmarias pesadas, ares imóveis sob a placidez luminosa dos dias causticantes. Imperceptíveis exercem-se, então, as correntes ascensionais dos vapores aquecidos sugando a terra a umidade exígua, e quando se prolongam, esboçando o prelúdio entristecedor da seca, a secura da atmosfera atinge a graus anormalíssimos. Higrômetros singulares. Não a observamos através do rigorismo de processos clássicos, mas graças a higrômetros inesperados e bizarros. Percorrendo certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de Canudos, fugindo à monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos, no descer de uma encosta, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando. Um vale único. Pequenos arbustos, e cozeiros virentes viçando. Em tufos intermeados de palmatórias de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono. Ao lado uma árvore única, uma quixabeira alta, sobranceando-a vegetação franzina. O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão, e protegido por ela a braços largamente abertos, fez-se volvida para os céus, onde um soldado descansava. Descansava e havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da manicheira estrondada, o cinturão e o boné jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com o adversário possante. Caíra, certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrarem se, dias depois, os mortos, não fora percebido. Não compartira. Por isto, a vala comum de eram jogados, côvado de formando pela última vez juntos os companheiros abatidos na batalha.
O destino que o removerá do lar desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão e livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixará-o ali há 3 meses. Braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. E estava intacto. Murchara apenas. Mumificara conservando os traços fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono, à sombra daquela árvore benfazeja. Nenhum verme, ou o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria, a lhe macular os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando de modo absoluto, mais sugestivo, a secura extrema dos ares. Os cavalos mortos naquele mesmo dia, semelhavam espécimes empalhados, de museus. O pescoço apenas mais alongado e fino, as pernas ressequidas e o arcabouço engelhado e duro. À entrada do acampamento, em Canudos, um deles, sobre todos, se destacava impressionadoramente. Fora a montada de um valente, o alferes Vanderlei, e abatera-se, morto juntamente com o cavaleiro. Ao resvalar, porém, estrebuchando malferido, pela rampa íngreme, quedou, adiante, à meia encosta, entalado entre fraguedos. Ficou quase em pé, com as patas dianteiras firmes num ressalto da pedra. E ali estacou feito um animal fantástico, aprumado sobre a ladeira, num quase curvetear, no último arremesso da carga paralisada, com todas as aparências de vida, sobretudo quando, ao passarem as rajadas ríspidas do nordeste, se lhe agitavam as longas crinas ondulantes. Quando aquelas lufadas, caindo a súbitas, se compunham com as colunas ascendentes, em remoinhos turbilhonantes, à maneira de minúsculos ciclones, sentia-se, maior, a exsicação do ambiente. Adusto, cada partícula de areia suspensa do solo gretado e duro, irradiava em todos os sentidos, feito um foco calorífico, a surda combustão da terra. Fora disto, há nas longas calmarias, fenômenos óticos bizarros. Do topo da favela, se a prumo dardejava o sol e a atmosfera estagnada imobilizava a natureza em torno, atentando-se para os descampados, ao longe, não se distinguia o solo. O olhar fascinado perturbava-se no desequilíbrio das camadas desigualmente aquecidas, parecendo varar através de um prisma desmedido e intáctil, e não distinguia a base das montanhas, como que suspensas. Então, ao norte da Canabrava, numa enorme expansão dos plainos perturbados, via-se um ondular estonteador. Estranho palpitar de vagas longínquas, a ilusão maravilhosa de um seio de mar, largo, irisado, sobre que caísse, e refrangesse, e ressaltasse a luz esparsa em cintilações ofuscantes.